Oi, cheguei, turminha. Boa noite para quem vai assistir a aula hoje. Estamos por aqui. Quem está perguntando aí? Tudo bom? Tudo tranquilo, gente? Vamos esperar o pessoal chegar. Oi, Márcia, tudo bom? Esperando o pessoalzinho para a gente poder gravar a aula de hoje. Primeiro mediúnico, dando sequência nas nossas atividades, né? Sejam bem-vindos, que a gente possa matar a saudade um pouquinho também através da nova tecnologia, né? Que estamos usando. Vamos aguardando um pouquinho, pessoal, onde a gente já vai deixar tudo separadinho para a aula. Oi, Aline, tudo bom? Bem-vinda. Valéria, tudo joinha? Vamos como se a gente estivesse sentando, né? Todo mundo em volta, para a gente poder começar nosso bate-papo. Minha rinite, para variar, tá sempre acelerada. O livro de hoje, a parte do Seara, gente, a Márcia coloca... A Márcia, eu tô lendo a Márcia ali, boa noite. A Roseli coloca no grupo para que a gente possa também ir se preparando logo cedo, né? Para quem tá no grupo da aula, a Roseli sempre deixa postado lá bonitinho o Seara correspondente à aula de hoje. Então vamos nos preparando. Oi, Eliane, tudo bom? Vamos nos preparando, aquietando o nosso coração, respirando, nos integrando com a equipe espiritual que nos assiste, a equipe de Razim que nos sustenta, para que mais uma vez nós possamos estudar, nos preparar para sermos trabalhadores da Seara do Cristo. Sede conosco, Jesus, nos abençoe. Graças a Deus. Oi, Sara, tudo bom? Eliane, que gostoso. Estamos aqui. Gente, então hoje é a quinta aula, né, do livro dos médios, do primeiro mediúnico. E nós, Cris, tudo jóia, feliz, né, linda? Hoje a gente vai falar, gente, dos centros de força. Quando eu estava preparando a aula, eu falei assim, poxa, amanhã no primeiro básico eu vou falar dos centros de força. Mas aí lendo a aula, a gente vê que existem dois parâmetros para que a gente possa trabalhar. Amanhã seria o que são os centros de força, tá? Mas agora a gente vai ver os centros de força na função do trabalho espiritual, né? Já numa câmara de passe, no sentido de uma mediunidade, de uma passividade, como nós vamos atuar com esses centros de força. E também, como foi dado no primeiro básico, oi Cida, tudo bom? Que gostoso! Tudo joinha, Domingos? Nós vamos fazendo a posição de rever o que são centros de força e aí acrescentar como a gente trabalha isso dentro da câmara de passe, tá ok? Vocês já vão pensando, se tiver perguntas, vocês já vão colocando para brilhantar a nossa aula, tá bom? Então, nos centros de força é uma posição que nós espíritas usamos, mas é uma situação conhecida milenarmente. Já outros povos, aqui está os Vedas e outros, já se falava que existia algum elemento que concentrasse energias em determinados pontos do corpo humano. Os chineses também desenvolveram isso e muitas deram os nomes de chakras. Então, por anos, né? Eu que sou mais velha, eu ouvi falar sobre os chakras estão abertos, precisa alinhar os chakras. Nós, para darmos a denominação espiritual, usamos como centros de força.
Os chineses usam esses centros de força, esses pontos onde se há essa concentração de energia, hoje para usar para acupuntura também. Aqui, nós, no sentido do trabalho espiritual, nós não utilizamos de todos os centros de força, porque nosso corpo tem vários centros de força, vários aglomerados. Oi, Diná, tudo bom? Mas nós vamos localizar o que nós trabalhamos dentro do nosso trabalho espiritual. Nesse ponto, nós temos o coronário, que fica bem no centro da nossa cabeça, bem no centro. Ele rege toda a nossa parte cerebral, os neurônios, os pensamentos, a nossa ideia, a nossa concentração de intelectualidade, arte, cultura. Então, todo ele está concentrado no centro coronário, que fica bem no centro do nosso corpo, da nossa cabeça. Ele também é ligado ao nosso corpo espiritual. Já falei para vocês, gente, que a sede do espírito é o nosso cérebro. Nesse ponto, a inteligência é do espírito e ela vai atuar sobre a matéria que nós temos na encarnação. Então, se o nosso campo cerebral ele estiver bloqueado por alguma necessidade kármica, né? Ele não consegue atuar plenamente, mas é nesse coronário que existe essa ligação cerebral. E é também no coronário que nós recebemos todas as energias do cosmos, aonde nós nos fortalecemos e revitaliza o nosso corpo. E também vai fazendo com que essa energia circule em todos os outros centros de força. Depois nós temos o frontal. O frontal, sede das ideias, positivando a mente, aquela memória, trabalha também a nossa visão, a audição. É um centro bem importante para que a gente se equilibre. Algumas outras filosofias, eles dizem que seria o terceiro olho, que é bem nesse miolinho aqui, tá bom? Depois nós temos o laríngeo, né? O laríngeo, que vai comandar toda a nossa parte nariz, traqueia, recebendo... Oi, Paula! Paulo, recebendo essa energia para o nosso pulmão. Então, trabalha toda essa parte. A parte digestiva, que seria o gástrico, vai trabalhar a digestão, intestino, rim, vesícula, fígado, e o intestino grosso e o intestino delgado, que eles falam, fino, grosso. Temos o esplênito, que vai fazer a filtragem do sangue do nosso corpo, que depois a gente vai mostrar aqui no mapinha como que fica. E aqui ele descreve como o genésico, como a sede sexual. Então, a sede das energias sexuais. Esses são os que nós trabalhamos. Aqui ele descreve também que existe o básico. O básico, ele fica bem na base mesmo da nossa coluna, ali no cóccix. E ele também regula a energia do cosmo para trabalhar em harmonia dentro do nosso corpo, sem excesso, sem falta, tá? Lembrando, gente, que os centros de força, eles estão alojados, nós não vemos eles, né? Mas eles estão entre o espírito e o corpo. Eu brinco sempre, né, que a gente vai falar isso melhor amanhã na aula. Hoje é uma revisão, que todo mundo já viu centros de força, quem está no primeiro mediúnico. Nós somos 3 em 1. Nós somos espírito, perispírito e corpo físico, né? A gente já falou várias vezes sobre isso. Entre o corpo físico existe o perispírito e no perispírito que existe esses centros de força, que estão localizados, esses centros concentrados de energia, que se ligam em aglomerado de nervos ao corpo físico. Então, 3 em 1, o espírito, perispírito, corpo físico. O perispírito e o espírito não se separam,
não se separam, não há um destaque entre eles. Eles são acoplados, porque ele dá a forma ao espírito. O corpo físico, ele recebe as emanações, mas quando ele é descartado pela morte, ele se solta e segue o caminho, o espírito com o perispírito. Oi Vera, tudo bom? Nós temos vários cartazes lá no centro. Quando a gente voltar, a gente vai pôr a projeção de tudo isso direitinho. Nós estamos só fazendo a aula de uma forma mais informal, tá bom? Nesse passo, o que é importante que a gente entenda? Qual é a função? Oi Luiz, tudo bom? Qual é a função desses centros de força que estão grudadinhos no corpo físico? São eles que emanam as sensações de fora para dentro. Então, quando eu precisar trabalhar com o nosso campo espiritual, é nesse centro de força que os espíritos comunicantes atuam. Tudo bom, Mica? Nós não temos a intercessão do espírito no nosso corpo físico diretamente. Porque, se a gente lembrar dos filmes, né? O que o espírito faz? Quando passa pela gente, passa direto. Porque ele é espírito. Ele é espírito com o perispírito. Uma coisa juntinha com a outra. E ele não tem a posição tangível. Ele não é material. É uma matéria muito quintessenciada. Para que ele atue em comunicações espirituais conosco, ele vai atuar de perispírito para perispírito. E, evidentemente, se ele desencarnou numa comunicação de uma assistência espiritual aos desencarnados, que a gente chama de P3E, se ele desencarnou com algum problema gástrico, aonde esse aglomerado de nervos no físico foi danificado, ele deixa uma marca no perispírito. Deixando essa marca no perispírito, quando ele nos envolver perispírito a perispírito, ele vai passar aquela mensagem que o que doía nele, o que está incomodando nele é o gástrico. Por isso nós médiuns temos que ter muita consciência de estudar, de se preparar, de na hora do trabalho se concentrar, porque eles vão tocar perispiritualmente a nós, indicando quais são as suas dificuldades, para facilitar o auxílio que vai chegar até eles. Quando nós falamos, se você passou mal, se a sensação foi assim ou foi assado, não é o seu corpo físico que está sofrendo essa sensação. Não é o seu corpo físico que está passando por aquela dor. É uma transmissão do perispírito do desencarnado que ele acopla e passa para o nosso perispírito, indicando o lugar aonde vai ter que ser auxiliado. Por isso é muito importante que a gente entenda como são esses centros de força e principalmente para o que eles funcionam no trabalho mediúnico, no trabalho espiritual. Tem uma outra posição aqui que é colocado, que no trabalho espiritual, Edgar Armond desenvolveu os passes espirituais, né? Quando Edgar Armond desenvolveu o passe espiritual padronizado, porque antigamente, gente, a pessoa fazia o passe como ela achava que tinha que fazer. Levantava as mãos, jogava, fazia, tocava, se achava que estava doendo o braço da pessoa, punha a mão no braço da pessoa, outros achavam que era só impor a mão, que nem Jesus fazia. Não havia, assim, uma direção no passe espiritual. Funcionava? Claro que funcionava, né? A gente sabe que se eu tô com a unha encravada do pé, eu tomar uma injeção, tiver muito encravada, viu, gente? Uma infecção muito grande, né? Eu tomar uma injeção para essa função, uma bezetacil, sei lá eu o que, ele vai chegar na corrente sanguínea até meu pé. Agora, se eu tomar alguma medicação direto no meu dedo, no meu pé inflamado, ele tem uma outra função.
né? Por isso Edgar Armond vem emparelhando o trabalho de estudo do perispírito, porque muitas das enfermidades, elas começam no espírito, no sentido emocional, depressão, tristeza, angústia, medos, né, a síndrome do pânico e tudo mais, começa no espírito, é o espírito que está doente, tá? E ele vai passar essa situação doente para o perispírito. Muitas vezes ele fica ali no perispírito. A gente vai lutando para ficar bem, e aí se resolve. Mas em outras situações ele passa para o corpo físico por esses plexos de ligação, essa concentração energética do meu espírito, perispírito, para o meu corpo físico, a do gástrico, direitinho. Eu vou pegar uma imagem depois para vocês darem uma olhadinha. Nesse ponto, Edgar Armond viu assim: eu preciso estudar esse corpo espiritual para poder auxiliar para que essa injeção seja atuada diretamente aonde há necessidade. E ele então desenvolveu os passes padronizados, tá boa, Selma? E nesse passe padronizado, ele estudou no sentido assim: Carlos, tudo bom? O que destrambelha o ser humano? Os pensamentos, a mente, né? O emocional, que é o gástrico. A gente leva uma notícia que ele, né, perde apetite, ou então come a geladeira, ou dá diarreia, ou entope o intestino. Essa situação emocional é o gástrico. E a parte sexual, que também descontrola o ser humano. E ele então pega esses 3 pontos do perispírito para trabalhar no sentido de reequilibrar todos os outros. Olha que legal. Porque ele diz, alinhando esses, eu consigo alinhar os outros. No passe, quando todo mundo já tomou passe espiritual, vocês veem que todo passe começa com uma projeção de energia no coronário, que aqui é o centro que abre para os outros centros de força, tá? E ele é descrito, gente, como a flor de lótus, várias e várias pétalas. Nós temos isso em fotos, quando voltar a gente logo vai passar tudo isso. Nesses centros de força, o coronário é o que tem mais pétalas e ele tem movimento, ele tem esse movimento como a flor de lótus, ele é lindo. Quanto mais, menos necessário, menos folhinha, menos florzinha. Isso é uma comparação e uma coloração também muito bonita. Nesse movimento, quando ele faz isso aqui, ele vai absorvendo a energia cósmica, absorvendo as energias que estão sendo doadas para ele. Então, quando nós impomos a mão, captamos a energia do plano espiritual e impomos a mão, no coronário é como se nós estivéssemos depositando uma energia bem intensa no coronário. E ele vai se abrir para distribuir para os outros centros. Depois a gente trabalha o frontal, né? Na limpeza de pensamentos negativos. Rô, tudo bem? Vai retirando tudo que é negativo, de pensamentos ruins, de ideias, trabalhando toda a nossa parte de visão e tudo mais. Aí ele passa para o nosso gástrico, que são os 3 pontos que a gente trabalha, limpando todo esse emocional, retirando toda a energia, e o baixo ventre, tá? Também na mesma função higienização. Depois ele vai colocar energia gostosa, ele vai repor, tirou a ruim, vai repor energia de equilíbrio, de paz, de bênçãos. Então, a função do perispírito, para que ele restaurado, ele possa também restaurar o nosso corpo físico, entendeu? Não é à toa, muita gente diz assim, é uma alegoria. Não, não é alegoria, tem uma lógica. Edgar Armond estudou essa lógica para poder desenvolver esse trabalho. Quando ele viu que esse trabalho estava tendo uma grande função, as pessoas melhoravam muito, mas ainda não era 100%, não era 100%. Ele volta e continua estudando os centros de força de novo. Por isso que a gente vê, olha a importância dos centros de força.
que moram, que estão marcadinhos no nosso perispírito. Ele viu que os processos emocionais que causavam grandes dores, né? A gente já viu, a ciência já explicou que tristeza cai a imunidade, tanto é que a gente precisa ter muito cuidado agora, viu, gente? Tristeza não deixa que a imunidade nossa caia, as células têm que se refazer e é através desses centros de força que a gente refaz as células para jogar essa energia para as células do corpo, tá bom? E ele então olhou que precisava fazer mais alguma coisa a respeito disso. E estudando, ele entendeu que se ele atuasse em uma grande camada de energia positiva no coronário, voltamos ao coronário, ele conseguiria fazer com que essa harmonia fosse mais intensa, atuando no corpo e restabelecendo para que essa enfermidade não chegasse ao corpo material. Olha que legal. E aí ele abre então o trabalho do A3, que seria o choque anímico, choque de amor. Esse tratamento, quando nós temos a tristeza, abrindo um parênteses, né, que vocês sabem que eu vou para lá e volto para cá, quando nós estamos tristes, o que a gente acontece? Faz o quê? Toda a energia tristeza chega até nós. Junto com as energias cósmicas mais tristes, chegam também os desencarnados também tristes, né? Que não sabem o que aconteceu, ou estão tristes porque está longe da família, ou desencarnou, não importa o motivo. Eles também se aproximam de nós. E Edgar Armond então olhou e falou, se eu atuar diretamente no coronário, que é a sede das ideias, eu consigo trazer um ânimo, uma alegria e restabelecer uma carga intensa de amor em um local só, a ponto dessa pessoa ter vontade de voltar à vida, passar a energia e o equilíbrio físico e ainda recolher os que estão envolvendo ele, que seria o pré-desobsessivo. Então, quando nós estamos numa câmara de passe, trabalhando juntamente com a equipe de assistência espiritual do A3, nós estamos ajudando aquele que senta na nossa frente e estamos ajudando aqueles desencarnados que o plano espiritual permitiu que viesse até ali para receber essa carga de amor, de energia, de alegria, de esperança e também pudesse se libertar desse peso da tristeza que ele carrega. Então, dentro da câmara de passe, nós precisamos sempre ter muito cuidado. O passe tem que ser aplicado exatamente no centro de força certo, para poder auxiliar, como Edgar Armond tanto desejou e fez com que essa obra maravilhosa ficasse como um presente para nós trabalhadores. Passando isso, ele viu que ainda havia necessidade de alguma coisa a mais, tá? E nesse alguma coisa a mais, ele é auxiliado pela equipe de Bezerra de Menezes e a equipe de Louis Pasteur. Você sabe que eu falo meio assim, o Pasteur. Ele é intuído para fazer um tratamento onde pudesse trabalhar o corpo físico com o perispírito, na recuperação dos dois, tá? Deixa eu ver só o que a Aline está perguntando aqui. O passe espiritual já não faz isso que o A3 faz? Uma boa pergunta, Aline. Se nós tivéssemos a fé, como diz o Evangelho, do tamanho de uma mostarda, da semente de uma mostarda, que é assim, seria mais do que suficiente. Na realidade, o Evangelho, quando nós entrássemos em contato com as energias cósmicas, nós já não estaríamos curados. Se nós tivéssemos essa fé, a gente se direcionava ao cosmo, entrava ali, que nem eu aqui na frente da Pedra Grande, levantava as mãos e falava, Senhor, me cura, me ajuda. Eu capto, com aquela fé, eu me curo. Mas e aonde está essa fé? Né? A gente tem muita fé até que não tem um problema. Não, eu não tenho medo de morrer, imagina, essa doença que tá aí, se matar, matou, todo mundo vai morrer, não sei o que. Aí a gente faz, será que eu peguei a coisa? Entendeu? Então a nossa fé é mole, é muito molinha, muito molinha.
É que nem Chico contava, gente, que a turma falava, Chico, pode cremar a pessoa? Tô fazendo um adendo, já volto para lá, tá? Pode cremar, o espiritismo fala o que de cremar, enterrar? Ele dizia assim, isso não importa. O que importa é a ligação que o espírito vai ter ainda com essa encarnação. Porque assim, hoje a gente fala, pode cremar, pode jogar embaixo do pé de goiaba, pode... depois que a gente morrer, morreu. Só que agora a gente tá são. Aí, cravou a unha. A gente fala, será que eu vou morrer? Será que isso é uma coisa ruim? Será que eu vou ter... O apego da matéria. E o tratamento é a mesma coisa, gente. Por isso que eu respondendo para a Aline, o evangelho já seria mais do que suficiente. O que nós recebemos ali na Câmara do Evangelho, no salão, é uma maravilha. O passe espiritual seria completo, se nós não fôssemos reincidentes na teimosia do sofrimento. Tem casos que a gente diz assim, não, olha, toma tal medicamento que fica bom. Ah, já tomei. Não adiantou. Você já experimentou fazer assim? Ei, quantas vezes? E aí a gente demora para encontrar a pessoa, quando encontra, e aí, melhorou daquela perna que te doía? Melhorei e tal. Ah, usou aquele remédio? Eu usei, mas agora que dói é a outra. Então nós temos essa mania de reclamar, de nos ligar à dor e ao sofrimento de uma forma inconsciente. Por isso que Edgar Armond foi vendo que às vezes necessitava de mais alguma coisa e aonde ele foi abrindo esse leque. Mas realmente você tem toda a razão. O passe espiritual ele já é completíssimo. Não haveria necessidade de mais tratamentos se nós não fôssemos tão descrentes, né, da atuação do plano espiritual. Tem horas que a gente quer até que pega a gente e dá uma sacudida assim, fala, entra na câmara de passe, não vê nada, não escuta nada, não sente ninguém tocar nele. Isso aqui é fraquinho, né, fraquinho, nem senti nada. É por isso que a gente vê como que a gente ainda é matéria, né? Isso aí. Quem que tá perguntando? Núcleo de Estudo de Paz. O apego, né? O apego ao corpinho é bem difícil da gente sair, né? Nesse ponto, gente, voltando à nossa colocação, então ele viu que o A3 ele iria movimentar energias para refazer a emoção, o sistema imunológico através da alegria, da força interior e de restauração da esperança, da fé e tudo mais. Isso é a equipe de Maria que a gente trabalha. E dentro da Câmara, quem está se preparando para ser trabalhador, né, que nem o pessoal do primeiro básico, nós vamos mexer com essas energias. E precisa ser aplicado exatamente no mesmo ponto. A pessoa vai entrar nesse tratamento, ela toma o passe espiritual, onde ela vai receber energia no coronário, frontal, gástrico e baixo ventre. Depois ela senta numa outra cadeira e ela vai receber uma carga de amor, 3 trabalhadores, uma carga muito grande de amor direcionada só no coronário. Então vai ser bem direcionada no coronário e toda a equipe espiritual banhando de luz todo esse campo cerebral, mental, para que a pessoa mude aquele pensamento, troque o negativo pelo positivo, consiga ver as coisas mais leve, mais tranquila, tá bom? Deixa eu ver o que a Aline faz. Mas então o tratamento são diferenciados devido à nossa necessidade, exatamente, a nossa necessidade primitiva. Volto a dizer, Jesus não tinha nenhum tratamento diferenciado, né? E a energia de Jesus a gente não vai ter por milênios aí. O que ele fazia? Ele impunha a mão e curava aquele que precisava ser curado, aquele que tinha condição de ser curado. E até aqueles que não chegaram perto dele captavam a energia dele pela fé. Tanto é que a mulher hemorrágica do Evangelho, né? Então tinha uma mulher que sofria de hemorragia há muitos e muitos anos e ela soube que Jesus ia passar por ali e que ele curava. E ela falou, então ele vai me curar. E ela correu no meio da multidão, mas não conseguiu chegar até Jesus, né? Se lembra, nos filmes que passa, Jesus passava e aquela multidão atrás.
e ela vai e consegue pegar, tocar na manta, no manto dele, na roupa dele. E ele então sente que alguma energia saiu dele. E ele olha e fala, quem me tocou, né? E ela diz, muito acanhada, né? Eu, né? Muito eu. Achando, ele fez assim, a tua fé te curou. E ela nunca mais teve nenhum problema hemorrágico. A fé dela curou. Então, nós também não precisaríamos de tanto tratamento se nós tivéssemos essa fé que ainda nos falta. Seguindo, Edgar Armand então vê... Oi, Ana, tudo bom? Edgar Armand então vê que havia mais necessidade e ele desenvolve novamente através do estudo espiritual, ele desenvolve, estudando o perispírito, ele desenvolve o P1P2, que muita gente pergunta, o que é P1P2? P1P2 é ligado à equipe dos Pasters e ele faz a diferença entre tratar do corpo, esse que já está marcado, a doença que estava no espírito, na tristeza, na mágoa e tal, ela transportou, ela passou do perispírito para os plexos do corpo físico e ela começa a marcar. Antes de passar, eu tenho dor, mas o exame não diz o que é. O diagnóstico não fecha, mas me dói, mas não fecha, porque ainda está no perispírito. Se a gente não conseguir trabalhar para isso mudar, ele vai registrar no físico. É onde já constata num exame médico que nós temos uma enfermidade ou nós temos um problema naquela região. E aí precisa ser tratado. E Edgar Armand estudou, então ele faz o tratamento para o corpo e para o perispírito. Por quê? Se ele cicatriza o corpo e o espírito continua enfermo, o espírito continua mandando célula doente para o corpo físico, através dos plexos. Então ele precisa cuidar de um, recuperar e cuidar de outro. Só para dar uma análise sobre isso, gente, nós tínhamos há muito tempo atrás um companheiro que fez uma cirurgia de emergência. Sabe aquela assim que você está sentado e de repente, puf, hospital, entra na sala cirúrgica, você não está esperando. E ele havia recebido uma promoção, a questão assim de 3 dias atrás, ele tinha sido promovido. E logo depois teve que ser internado. E ele então não aceitou, ele ficou revoltado. Mas eu lutei tanto por essa vaga, agora vocês me dão essa rasteira, eu não sei nem se eu vou continuar na promoção, ser promovido, como que vai ser minha vida? Ele não aceitou de jeito nenhum. Era uma cirurgia até simples, uma vesícula. Conclusão, não aceitou, o espírito adoeceu, porque ele revoltou-se, ficou triste. Esse espírito entristecido mandou essa carga para o perispírito, para os centros de força, e para esses centros de força ele conseguiu atingir o físico. O que aconteceu? Não cicatrizava a cirurgia dele. Dreno, 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 uma coisa que ia ser super rápida, complicou e dreno, 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 não fechava. Conclusão, não podia voltar a trabalhar. Quando ele passou no tratamento espiritual, foi conversado com ele, que ele precisava ajudar, né, na conscientização de que tudo tem a sua hora, que Deus está no comando, toda aquela situação que o plano espiritual aconselha. E ele então começou a fazer o tratamento do P1P2 já com essa conscientização. E o evangelho, porque sem o evangelho, gente, não existe tratamento nenhum que funcione. O evangelho é 50% do tratamento espiritual nosso. E ele começou a fazer isso, não deu uma semana, ele tirou o dreno, cicatrizou pela aceitação e pelo tratamento P1P2, que tratou o perispírito, cicatrizando lá, mandando essa mensagem que estava curado para poder fechar o corpo físico aqui. Olha que beleza! E isso através do P1P2 desenvolvido por Edgar Armand. O P1P2, gente, é a mesma posição. Ouve-se o evangelho, depois entra na câmara de passe, toma o passe espiritual, nos 3 pontos que eu falei, né? Depois ele senta no grupo e num trabalho de pelo menos 4 médiums, ele recebe uma carga energética no questão de energia vital mesmo, energia vital e muito amor para também
fazer o recolhimento de energias negativas e companheiros que possam estar envolvidos nessa situação. Ele recebe uma carga na parte cerebral, depois cerebelo, ele vai ser no trabalho todo o sistema nervoso central, bulbo, até o básico, que é a base da coluna que eu falei para vocês. Depois é tratado as emoções e é tratado órgão por órgão. Toda a parte circulatória, digestiva, intestinal, renal, baixo ventre, perispiritualmente. Vai cicatrizando. Aí repete-se os mesmos movimentos para o corpo físico, fazendo assim a integração da recuperação dos dois, e aí a pessoa vai encontrando o equilíbrio físico e a cura que ela tanto necessita. Eu tive a felicidade, gente, por estar muito tempo no trabalho espiritual, de vivenciar coisas assim fantásticas. Oi, Silvia, tudo bom? Senhorinhas, assim, muita idade, muito debilitada, entrava sendo às vezes carregada. Eu às vezes tinha que ir na porta sustentar elas com os braços e passinho, passinho, nem saía pela outra porta, já saía por essa mesmo, porque não tinha condição de caminhar. E o tratamento foi passando, né? Normalmente a gente dá 8 semanas, se precisar mais. Essa pessoa ia melhorando, até que um dia eu abri a porta, que eu estendi as mãos para ela apoiar, ela fez, não preciso mais, já estou caminhando. E isso é a função de quando uma equipe espiritual e a equipe dos médiums trabalha os pontos certinhos dos centros de força, restabelecendo esse equilíbrio, vamos dizer assim, suturando as enfermidades do corpo que também estão registradas no perispírito. Por isso que a gente diz, é muito importante que o trabalhador da casa espírita estude muito. Do mesmo jeito que Edgar Armon estudou muito para trazer isso para nós e trazer de uma função que desse certo, que tem essa cura, essa coisa assim de aliviar. É evidente, gente, que curar todo mundo não dá, porque tem gente que tem processos kármicos, que se a gente tirar a doença antes da hora, a função não se faz. Às vezes essa doença tá para a pessoa mudar o seu jeito de ser, né? É um teste, é uma prova que ela tem. Se a gente tirar antes do aprendizado, a gente está prejudicando. Então há uma melhora, mas não há permissão ainda do plano espiritual curar. Quem cura é o Pai Criador. Então ele, através dos emissários, mandam as energias e nós, como médiuns, preparados, estudando, vamos atuar as energias nos lugares exatos para que haja uma recuperação favorável, entendeu? Então, essa posição dos centros de força, que estão localizados no perispírito, precisa ser estudada, revisada. Em São Paulo, gente, quando eu fazia parte do Segue a Jesus, o curso lá, nesse sentido do que eu estou falando agora dos passes, era mais de um ano. Era para a gente poder, estudava todo o mecanismo físico, tinha aulas de anatomia, para que a gente soubesse os órgãos onde estão e tudo direitinho. Hoje está tudo mais mastigado pelos livros, né? Onde a gente pode ver essa fusão de uma coisa com a outra e aí entender por que nós vamos jogar essa energia em tal lugar. Lembrando no questão mediúnica, nós médiuns, sabemos que a nossa energia, ela está no nosso corpo todo, tá? Mas para que nós possamos transmitir as energias, elas são pela mão, elas são pelas nossas mãos. Então aquela concentração de energia vai de encontro àquela pessoa. E nós temos a oportunidade de, dentro da câmara de passe, captar as energias do plano espiritual, pegarmos essas energias e doarmos para as pessoas. Naquela energia de amor, nós vamos recuperando, abrindo. Depois nós limpamos, tiramos, pegamos as energias negativas, tiramos para depois trazer a recuperação através das palmas das mãos, com a energia do plano espiritual, nós vamos alinhando. Por isso que vocês escutam
na câmara de passe, alinhando os centros de força, para que nós possamos estar em equilíbrio, espírito, perispírito e corpo físico. E aí é sair pro abraço, tá bom? Alguma pergunta, gente? Aline, vamos lá. Nossos irmãos desencarnados podem interferir nos tratamentos? Lembrando sempre, gente, os nossos irmãos infelizes, eles interferem encarnado, aliás, feliz ou infeliz, os espíritos perdidos ou os espíritos de luz que nos orientam, eles interferem sempre. Mas, volto a dizer, eles vão interferir, mas o livre-arbítrio é nosso. É comum, é muito comum eu começar a fazer um tratamento espiritual, primeiro eu demoro para procurar, né? Porque eu acho assim, não, de novo fazer tratamento? Não, eu saio dessa sozinho? Não, não é nada. Demoro. Não consigo sair sozinho, eu passo no DEPOI e pego um tratamento, tá? Vou fazer o tratamento. Quando eu começo a fazer o tratamento, o que acontece? O carro quebra, a chave some, a criança cai, para que eu não vá no meu tratamento. Isso é muito comum, muito comum. E os espíritos fazem isso, gente, não é nem por maldade. Vamos dizer assim, eu estou desencarnada e me sinto extremamente só. Fui abandonada, deixada no hospital, ninguém nem veio me ver mais, eu não sei o que aconteceu, eu estou extremamente só. Aí, eu estou passeando. O mundo invisível é assim, né? Material com espiritual, ninguém sabe onde está quem. Passa uma pessoa com o mesmo pensamento que eu, só que essa pessoa está encarnada. Ela está se sentindo só, os filhos se casaram, foram embora, ela não tem função, ou ela não está bem profissionalmente, ou ela está num processo pessoal não muito legal, eu não sirvo para nada, eu não estou bem, eu estou sozinha, e ela vai emitindo, o encarnado vai emitindo. Essa emissão vai para o afim. E eu que me sentia sozinha, desencarnada, eu falo, nossa, você está pensando igual eu também estou assim. E eu me aproximo. A pessoa encarnada não vê, mas eu já me sinto mais confortada. Encontrei uma amiga que pensa como eu. É a mesma coisa que a gente ligar e falou, vamos tomar um chá hoje? Vamos. E essa pessoa encarnada acaba ganhando uma companhia para o chá, para o almoço, para a janta, sem pagar aluguel, fica lá. E não é por mal, é porque ela estava sozinha e agora ela encontrou uma amiga. E quando começa o tratamento espiritual, ela fala assim, eu vou perder minha amiga? Não, ela não pode querer que eu vou embora. E eu começo a interferir para que ela não se cure. Isso também acontece muito, gente, quando a gente faz o tratamento do tabagismo. A pessoa que fuma, a pessoa que tem o problema do alcoolismo, quando entra em tratamento, é uma grande guerra. Por quê? O desencarnado, eu, Ângelo, de novo, desencarnada, eu fumava, eu morri. Tem onde comprar? Plano espiritual, onde é o barzinho, a padaria, que eu vou lá, nem que seja do Paraguai, tem onde comprar? Eu tenho matéria para comprar? Eu tenho matéria para pegar? Não tenho. Eu vou aonde? Aonde tem. Aonde eu tenho? Naquele que fuma, naquele que bebe, naquele que come desregradamente, naquele que faz sexo desregradamente, aquele que trabalha que nem um louco. Eu me associo a ele. E através dele, quando ele solta aquela... eu acoplo e puxo a sensação. Oi, Neuza, tudo bem? Daquele cigarro. E eu, então, tenho um fornecedor em todas essas áreas que eu falei para vocês. Quando ele vê que o fornecedor vai parar de fornecer, ele vai falar o quê? E agora? Eu já estou acostumado com ele. Eu vou ter que achar outro fornecedor? Não vai, não. Não vai, não.
Eu fico soprando. Não, não, olha, você vai parar de fumar? Para quê? O que você faz de mal para fumar? Você não atrapalha ninguém. E eu vou interferir. Eu vou dificultar para que aquela pessoa faça tratamento. Então ela tem que ter um esforço muito redobrado, por isso o evangelho, para ter força de trabalhar com a sua necessidade, com os seus enfermidades, medos e com o dos que estão conosco. Só que tem uma coisa muito boa, muito legal. Oi, Márcia, tudo bom? Eu vou me ajudar e vou libertar aquele que estava comigo, né? Vamos dizer, eu como desencarnada, aquela criatura que eu estava fumando com ela, ela vai se libertar. E eu vou me libertar, porque eu vou ser recolhido pelo plano espiritual e aí eu vou ter todo o entendimento que a minha matéria não precisa mais de cigarro, não precisa mais da bebida, que isso era uma coisa que alimentava o meu corpo, mas não mais o meu espírito. Então, mesmo nesse atrapalhar que eles fazem, né, respondendo a pergunta da Aline, eles ainda estão sendo ajudados. Muitas vezes a gente chega para o evangelho e eles ficam do lado de fora. Vamos ver lá, vou esperar ela vir, vou esperar ela voltar, porque eu não entro aí, não quero ser pego, tá? Sai, a gente, se não melhorou nada, a gente sai, pega o bracinho dele e vai embora de novo, né? Se ele melhorar, quando ele sair, eu vou ficar assim, nossa, mas já estão apagando a luz, eu não vi ele sair, onde que ele tá? Porque sai numa vibração diferente e eu não consigo mais entrar em sintonia com ele. Então ele vai me atrapalhar até a hora que eu permitir, através do meu livre-arbítrio, que ele atrapalhe. É o que eu brinco sempre em aula, né? Não é que a carne é fraca, é o espírito que é vagabundo. Tá bom? Respondido, Aline? Deixa eu só pegar um livro que eu queria mostrar aqui para vocês, só um minutinho. Aqui, gente, eu acho que dá bem para ver, ó. É exatamente o que eu estava falando agora. Ó. Perispírito, com os centros de força, a flor de lótus que eu falei, o corpo físico. Esses nervinhos que estão aqui, ó, é o que eu falei, o aglomerado de nervos. Olha aqui no básico. Aglomerado de nervos ligados com os centros de força. Dentro desse corpo espiritual, que a gente chama de perispírito, habita o nosso espírito. Quando encarnado, ele emite todo para o nosso corpo físico, vai emitindo todo. Cada centro de força desse vai emitindo para o órgão determinado que está aqui, tá? Quem depois, só pondo mais perto para ver se vocês conseguem visualizar. Tá dando para visualizar, gente? Nesse ponto, quando eu desencarno, esses laços são cortados, separa-se o corpo e o perispírito. Dormindo, nós ficamos ligados pelo cordão fluídico, o corpo dorme, o espírito vai passear. A gente já falou isso semanas atrás. Desencarnado, rompe-se essa ligação, sai o espírito com a marca de tudo que nós fizemos no nosso corpinho físico, por isso cuidado, cuide bem dele, e levamos como marca pelo nosso espírito da vivência que tivemos. Tá bom? Deu para entender, gente? Amanhã, na aula de amanhã, no primeiro básico, eu vou falar exatamente sobre o perispírito, mas numa outra posição, mais básica mesmo, mas quem quiser assistir também, fique tranquilo, tá? Mais alguma pergunta, gente? Tudo em ordem, tudo certinho, deu para entender bem? A Aline tinha feito uma pergunta, mas não deu tempo de eu ler, que já subiu. A gente, se não lê na hora, não consegue fazer.
Ah, isso aí é bom perguntar, Cris. A Cris está perguntando, e as tatuagens? Gente, tudo, tudo que nós fizermos no nosso corpo físico vai ficar marcado no nosso perispírito. O nosso perispírito é o arquivo das nossas existências. Por isso, muito cuidado, gente, quando a gente marca o nosso corpo. Cirurgias desnecessárias, reparações plásticas desnecessárias por não aceitação da nossa vida. Deixa eu ver só o que é a Aline antes que sobe, um minutinho só. Quando eu vejo meus pensamentos e percebo a minha faixa vibratória, eu consigo me dar um autopasse? Consegue. O autopasse, gente, eu vou voltar já, gente, nessa posição. O autopasse, assim, você não é todo dia. Autopasse ou é preparação para trabalho espiritual, ou quando a gente realmente não tá bem, tá? Ele é feito no chuveiro. Porque na câmara de passe se retira as energias negativas e o plano espiritual recolhe, queima tudo. A gente tem toda a preparação que eu já falei em aulas passadas sobre isso. Mas em casa não. Então o autopasse nós devemos fazer embaixo do chuveiro, porque a água limpa tudo, a água leva tudo que é energia, tá? Trocando essa função. No autopasse eu faço uma prece, eu vou para o chuveiro, tomo meu banho normal, sabonetinho, bonitinho. Se eu tiver que lavar a cabeça, já lavo a cabeça, passo creme bonitinho. Acabou isso? Acabou. Eu levanto as minhas mãos, derramo sobre a minha cabeça, abrindo o coronário, né? Peço que limpe meus pensamentos, meus sentimentos, as energias que não são positivas. Tira, Senhor, essa preocupação. Eu, quando tô no autopasse, eu já faço, tira o cansaço, tira tudo, tira, né? Limpa os quartos e as cozinhas. Depois disso, a gente, com as mãos espalmadas, vamos alinhando os centros de força novamente. Alinha os centros de força e nós nos projetamos energia positiva. Isso fazendo uma prece, se ligando com a equipe espiritual. Tá bom? Mas dá para fazer essa posição sim, tá? Vocês sabem que às vezes eu me perco. Eu estava falando antes da Aline conversar. Tatuagem. Nesse sentido, eu vou marcando. A possibilidade de eu vir depois com problemas na minha pele, dependendo... Gente, não é assim, eu fiz uma tatuaginha... Tem gente que, infelizmente, voltou a umas civilizações, né? Eu digo assim que os índios gostavam muito de se pintar, né? Os egípcios também punham coisa no meio do nariz. E hoje a gente vê muito desses espíritos. Eu falo que eles voltaram ali atrás e estão marcando de novo o perispírito. Só que para frente que nós vamos. Nós já somos bonitos por natureza, pela criação que Deus deu. Ele nos deu perfeito. E a gente fica ali, ai, mas o meu nariz... Eu não sei, eu tenho um trauma. Gente, nós temos o perispírito que Deus preparou para nós. E esse perispírito que Deus permitiu que nós ajudássemos a construir, ele está equipado com a beleza, com a função necessária para a nossa encarnação. Se é uma coisa que está me fazendo muita falta, que está me desequilibrando muito, faz. Mas não podemos esquecer que as marcas estão no nosso perispírito. E nós vamos conseguir. Por que você judiou do seu corpo físico? Por que você marcou ele? Qual era a função? Se não tiver utilidade pelo plano espiritual, nós mesmos, olha gente, não é Deus que faz. Nós mesmos, na hora de projetarmos o nosso novo corpo físico, nós vamos lembrar do que nós transgredimos com esse. E aí automaticamente a gente manda aquela enfermidade ou aquela marca lá para frente para o nosso corpício, tá? Por isso cuidado sim com essas agressões que a gente faz de tatuagem, de piercing. Não é que eu sou contra, meu filho mesmo, eu já quase matei ele, né? Assim, simbolicamente, senão eu vou ser presa. Mas ele também é todo tatuado e ele tem um corpinho, uma pele rosadinha.
ele tá com 38 anos já, e eu falo para ele, que dó, que dó. Deus tenha piedade como você volta depois, tomara que eu esteja errada. Mas cada um faz o seu corpo o que deseja, tá? Mas o que puder ser evitado é melhor, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. E passou para cima, gente. Meu marido faleceu em 1 ano e 7 meses. Ele apareceu em sonho para minha filha, por quê? Eu acho que eu não peguei o começo. Não vi quem é que mandou. Carlos, está... que é muito bom, muito bom. Eu tô a cara da felicidade hoje, mas logo, logo eu vou dar boas notícias para vocês. Ainda não dá para dar, mas eu já... Estamos a caminho de boas notícias. Nesse ponto de aparição dos desencarnados, eu não consegui ler tudo em cima, porque ela passa rápido, gente. Ele aparece para sua filha em sonho no sentido espiritual, tá? Mas também ele pode aparecer ela estando acordada perispiritualmente. Então, para ele entrar como um facho de luz, para se mostrar como um facho de luz, ninguém consegue ver. Consegue? Deixa eu ver aqui, Aline. Toda vez que penso muito no meu marido falecido, ele aparece em sonho para minha filha. Sua filha, deixa eu ver aqui mais aqui. Só um minuto, gente. Ele aparece para sua filha porque sua filha deve ter mais facilidade dessa percepção, tá? E ele vai sempre se mostrar com o corpo perispiritual, que é o que dá forma ao espírito, que nem eu estava falando agora. Se ele aparecer como um facho de luz, ela não vai entender o que é. Então, no encontro espiritual, não é um sonho, é um encontro espiritual. Ela vai estar em perispírito, porque ela está dormindo, e ela vai ter contato com o perispírito dele. Então, ela consegue visualizar ele e ele se mostra do jeito que ele estiver. Restabelecido, tranquilo, ou se ele não estiver, ele vai se mostrar do jeito que ele estiver, tá bom? Então é o perispírito nosso. Oi, Aninha, tudo bom? Chegamos na Austrália, gente. Esse corpo espiritual, ele se mostra exatamente nas condições que ele se encontra, tá? Não tem como burilar essa fisionomia. E o perispírito, como ele é plástico, elástico, ele se forma e desforma, ele se mostra para nós para que a gente possa identificar. Mas o importante hoje na aula, gente, são os centros de força. Eu estou só repicando por causa do perispírito, porque o centro de força fica no perispírito, tá bom? Então, nesse 3 e 1 que a gente está falando, espírito, perispírito e corpo físico, ele fica, os centros de força que regem o equilíbrio dos dois lados, ele fica no nosso perispírito. Certo? Só para completar, se nós médiums, com vidência aberta, virmos um espírito, eu vi um espírito aqui, tem um espírito aqui, tem uma mulher, tem um homem, é a forma perispiritual que ele se apresenta. E uma coisa muito importante, só para a gente fechar essa situação do perispírito. Eu já tive várias formas perispirituais, porque eu já tive várias formas reencarnatórias. Já fui homem, já fui mulher, já fui alta, já fui baixa, já fui loira, já fui negra, nós já fomos de tudo. Somos espíritos milenares. E eu tenho o arquivo dessas vivências no meu perispírito. E eu, para, vamos dizer assim, me aproximar de alguém que viveu comigo naquela época, eu posso manipular meu perispírito para aparecer com aquela identificação que eu tinha para que a pessoa saiba quem eu é. Mas isso eu vou continuar amanhã, senão eu vou matar a aula de amanhã para nossa turminha aqui, tá bom? Quem mais? Oi, Neia, linda! Muito bom te ver aqui. Gente, podemos encerrar então? Ou tem mais pergunta? Quem chegou agora, é só pegar a aula do começo, assistam a hora que quiserem. É gostoso quando a gente faz ao vivo, que a gente pode ver a carinha de vocês. E vocês podem matar um pouco de saudade de mim também. Espero que vocês gostem de matar minhas saudades. E se Deus quiser, logo logo a gente tá junto fisicamente, vai ficar mais fácil.
E nós estamos estudando, meninas, vocês que estão aí na Austrália, na Itália, em Marília e outros lugares, né, que eu tô falando com a turminha daqui, nós estamos estudando uma forma, né, o Carlos, eu, de quando a casa voltar a trabalhar, nós continuarmos colocando essas aulas ao vivo. A gente vai ver um jeito na sala de aula de gravar essas aulas para que vocês possam continuar conosco nos acompanhando. Não vai ser bom? Acho que é uma boa notícia para vocês, tá? Podemos encerrar então, gente? Oiê, tudo bom? Tranquilo, Edna? Boa noite. Nós estamos encerrando, mas pode ver depois, tá bom? Ótimo, a Ana Paula está dizendo que é ótimo. Turminha, lembrando que a nossa assistência social continua. Ah, é sua irmã, Ana, que bom. Muito bom, muito bom. Nossa assistência social continua, nós continuamos com as nossas famílias, as doações estão vindo, é só avisar, a gente vai buscar. Nós já temos o suficiente de arroz, de açúcar, então nós vamos pedindo o óleo, macarrão ainda falta, leite, café. É só vocês irem perguntando e a gente vai passando. Tá bom? Nós tivemos também a grata notícia agora um pouquinho antes de entrar no ar, que a casa ganhou 40 cestas básicas. Ah, também gostou, né, Neia, da ideia? Que bom. E nós vamos, só adiantando, não existe nenhum trabalho parado. Existe a continuidade de toda a nossa assistência espiritual. Lembrando, de terça-feira nós temos evangelho ao vivo, temos evangelho gravado na quarta. Hoje está tendo, já teve o do Carlos hoje, está maravilhoso, fala da lei da sociedade. Temos o evangelho que vai ser gravado amanhã. A Ana Cláudia vai mandar uma pincelada também de evangelho na sexta-feira. Amanhã à noite nós temos aula do primeiro básico e temos as assistências do Samaritano à Distância que continua também. Então, nós estamos a pleno vapor. E também quem quiser fazer as doações para manter as nossas coisas materiais é muito importante. E como o Carlos estava falando lá, que eu tô com cara de alegria, gente, provavelmente, né, eu tô só antecipando, mas ainda não pisamos no chão, provavelmente essa semana nós já teremos a nossa nova sede com muita felicidade para que a gente possa, quando voltar, tá lindo, lindo, lindo para vocês poderem desfrutar com a gente mais um bom tempo de estudo, tá bom? Não aguentei, Carlos, falei. Então vamos encerrar? Falei demais já. Então, Senhor meu Deus, nós te agradecemos por sentir a tua mão sempre voltada para nós. Que mesmo nas horas difíceis, na hora de tanta dor, nós conseguimos ficar em paz pela tua presença, pelos teus ensinamentos, por esses momentos que estivemos conversando, encontramos um minuto de paz. Que o plano espiritual possa sempre alcançar os nossos pensamentos, nos auxiliando e nos fortalecendo para passarmos por todas as provas que estamos passando. Que a equipe de Razim possa continuar incentivando os estudos, porque através do conhecimento nós nos libertamos de grilhões dolorosos de tantos séculos. Tantos amigos espirituais que estudaram e continuarão estudando, trazendo assim as informações bem claras, bem simples, para que a gente possa entender e principalmente para que a gente possa pôr em prática. E hoje, com a aula do primeiro mediúnico, onde preparamos trabalhadores para a Câmara de Passe, é com muita alegria que a gente pode passar com nitidez o que eu faço dentro de uma Câmara de Passe, qual é o meu papel numa atuação, de uma intervenção, de uma comunicação espiritual. Agradecemos a Ti, Senhor, mais uma vez. Com muita alegria,
damos por encerrada a nossa aula de hoje, tá bom? Um beijo para todos, gente, fiquem em paz. Tchau, Neuza, muito bom ver vocês. E que a gente possa amanhã estar no primeiro básico de novo conversando, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus.